Neemias, capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, e Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes eram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos nos dias de Jesuá. E os levitas foram Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes seus irmãos eram responsáveis pelas ações de graças. E Baqubuquias e Oni, seus irmãos, em frente deles em suas responsabilidades. E Jesuá gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim os sacerdotes chefes das famílias foram, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim, e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Natanael. Os levitas nos dias de Eliasibe, de Joiada, e de Joanã e Jadua, foram escritos por chefes de famílias, como também os sacerdotes, até o reinado de Dário Persa. Os filhos de Levi, chefes de famílias, foram escritos no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. E os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias, e Jesuá filho de Cadmiel, e seus irmãos em frente deles, para louvarem e darem graças, conforme o mandamento de Davi, homem de Deus, cada um com sua responsabilidade. Matanias, e Baqubuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube, eram porteiros que faziam guarda às entradas das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, como também nos dias do governador Neemias, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram aos levitas de todos os lugares, para os trazerem a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegrias, com ações de graças, e com cânticos, com símbolos, liras e harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da planície ao redor de Jerusalém como das aldeias de Netofati, como também da casa de Gilgal, e dos campos de Geba, e de Asmavete, porque os cantores haviam edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e depois purificaram ao povo, às portas, e ao muro. Então eu fiz subir aos príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 coros grandes que foram em procissão, um à direita sobre o muro em direção à porta do esterco. E após eles ia Osaías, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, e Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e o escriba Esdras ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte, e em frente deles, subiram pelas escadarias da cidade de Davi, pela subida do muro, desde acima da casa de Davi até a porta das águas ao oriente. E o segundo coro ia do lado oposto, e eu atrás dele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim até a porta velha, e a porta do peixe, e a torre de Ananel, e a torre dos 100, até a porta das ovelhas, e pararam na porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos oficiais comigo, e os sacerdotes, Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenais, Zacarias, e Ananias, com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, e Uzi, Joanã, Malquias, Elão, e Ezer. E os cantores cantavam alto, juntamente com o supervisor Jesaías. E sacrificaram naquele dia grandes sacrifícios, e alegraram-se, porque Deus os tinha alegrado muito,
alegraram-se também as mulheres e as crianças, e o júbilo de Jerusalém foi ouvido até de longe. Também naquele dia foram postos homens sobre as câmaras para os tesouros, as ofertas alçadas, as primícias, e os dízimos, para juntarem nelas, dos campos das cidades, as porções da lei para os sacerdotes e os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que estavam servindo ali. E faziam a guarda de seu Deus, e a guarda da purificação, como também os cantores e os porteiros, conforme o mandamento de Davi e de seu filho Salomão. Porque nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores, e cânticos de louvor e de ações de graças a Deus. E todo Israel nos dias de Zorobabel, e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, cada um em seu dia, e consagravam porções aos levitas, e os levitas as consagravam aos filhos de Arão.